Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre algumas lições deixadas pelo cego Bartimeu. Em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Algumas lições do cego Bartimeu. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, ao chegar em Jericó, o nome de Jesus já era muito conhecido. Os seus ensinamentos e milagres já haviam se espalhado por toda a região. Dessa forma, meus irmãos, ao entrar na cidade, ele é rapidamente cercado por uma grande multidão, cheia de admiração e energia. Cada uma dessas pessoas queria a sua atenção, nem que fosse só por um instante. Ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho, havia um homem conhecido como cego Bartimeu. E à beira do caminho, ele pedia esmolas, enquanto a vida seguia o seu rumo, o seu curso natural. Mas tudo foi alterado com a chegada de Jesus, como diz a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Irmãos, vimos que nessa época a cegueira era frequente devido à infecção ao nascer. Deveria haver milhares de cegos em toda a Judéia. No entanto, nós não sabemos ao certo por que Bartimeu foi escolhido para receber a cura de Jesus. Mas sabemos, meus irmãos, que esse cego nos deixou muitas lições, das quais iremos destacar algumas para a nossa meditação. A primeira, Bartimeu foi direto à fonte certa. Olha, meus irmãos, logo no início, os obstáculos apareceram, pois a multidão o repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, Bartimeu sabia que Cristo tinha a chave para a cura dos seus olhos. Ele tinha plena certeza de que esse encontro com o Senhor Jesus resolveria o seu problema. Onde mais ele poderia ter tentado? Médicos, charlatões,
feiticeiros, nenhum foi capaz de ajudar ao cego. Irmãos, quantas vezes nós corremos para outro lugar para encontrar o que precisamos, mas que de nada adianta. A palavra de Deus diz claramente: chame os presbíteros da igreja. Talvez, como uma última instância, meus irmãos, Bartimeu foi ter com Jesus. Daí, não importa mais aonde temos procurado, desde que chegamos a Jesus, antes que seja tarde demais. A segunda, Bartimeu recusou deixar a opinião dos outros dominá-lo. Irmãos, temos aprendido que a maioria das pessoas não se importa com as nossas necessidades, não se importa com aquilo que para nós é importante. Vivemos dias em que as pessoas são cada vez mais amantes de si mesmas. Não se importa com as necessidades do próximo. No caso de Bartimeu, o clamor dele estava sendo dirigido a Jesus. Ele não pediu nada a ninguém da multidão, mas ainda assim, eles ficaram incomodados. Vejam o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, muitas pessoas hoje, ao ouvirem o nosso clamor, se perguntam: como você pode estar pedindo isso? Você não merece. Deus não ouve esse tipo de oração, etc, etc, etc. Aqui nós vimos que a multidão queria o Senhor Jesus só para ela. Não queria ninguém incomodando ou atrapalhando o objetivo de suas soluções pessoais. Vimos também, meus irmãos, que o egoísmo impera desde o passado. Pessoas egoístas pensam só em si mesmas. A terceira, Bartimeu exerceu a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Bartimeu gritou a Jesus enquanto ele passava. O cego se recusou a ser silenciado pela multidão. Lançou a sua capa, moveu-se em direção a Jesus e contou a sua necessidade para o Mestre. E Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Olha, meu irmão, meu amigo, aqui nós vimos que não é a sua persistência que te salvou. Não é a sua justiça que te salvou. Não é a sua posição social que te salvou, mas a sua fé. Irmãos, vimos que Bartimeu arriscou ser considerado ridículo, porque ele esperava ser curado. A fé estava esperando acontecer. A deliberação de fazer alguma coisa não é o suficiente. Ele tinha que continuar. Vejam, meus irmãos, que o cego veio a Jesus. Jesus não foi até ele. Isso indicava a sua fé. A quarta, Bartimeu então seguiu a Jesus. O versículo 52b diz assim:
e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, aqui nós vimos que o encontro inicial com Jesus não é suficiente. Bartimeu evidenciou a sua fé, continuando a seguir a Jesus. Olha, meus irmãos, essa lição nos ensina que Jesus não se contenta em ser apenas um conselheiro só na ocasião de crises. Jesus quer ser um companheiro sempre presente e amigo nas nossas vidas. Ele está lá em tempos de crises, mas também é tão real quando nós não temos conhecimento da sua presença. Irmãos, provavelmente ninguém que está nos assistindo aqui hoje é cego, mas alguns com certeza estão espiritualmente cegos. Com certeza. Você, meu irmão, meu amigo, você pode ter apalpado na vida, tentando em vão encontrar o seu caminho, mas sem nenhum resultado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu irmão, meu amigo, você está cego para a beleza da vida cristã cheia de alegria? É uma pergunta, querido. Você está cego para a beleza da vida cristã cheia de alegria? Olha, meu irmão, como aconteceu com Bartimeu, a multidão irá tentar parar você de ir ao encontro de Jesus. Mas veja bem, a multidão se une rumo ao inferno. Pense nisso. Não desista. Você pode ir tateando pela vida, tentando encontrar respostas, ou você pode vir a Jesus e receber a sua visão. A grande lição deixada por Bartimeu é esta: é essencial nunca desistirmos de buscar a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Irmãos, Bartimeu se tornou um exemplo vivo da transformação que Jesus pôde fazer na vida daquele que o segue. A sua história nos motiva a confiarmos no Senhor e vivermos na esperança e na gratidão. Por fim, meus irmãos, meus amigos, Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. E nós também devemos seguir a Jesus, que é o próprio caminho. Pois Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, meu irmão, a escolha é sua. Portanto, meu amigo, a escolha é sua. Amados, vimos nesta mensagem que Bartimeu usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. Ele usou os ouvidos para ouvir, ele usou a boca
para clamar, os pés para ir ao encontro de Jesus e a fé para receber o milagre. Faça o mesmo, meu amigo. Faça como Bartimeu e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.